Queridos amigos do Lar Fabiano de Cristo, a mensagem de hoje que vamos refletir nesses minutos vem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É a mensagem de número 99, cujo título é Prometer. Emmanuel reflete a respeito da segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 19, no qual Pedro diz o seguinte: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. E comenta Emmanuel: é indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidades sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhes a cruz, sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes e que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio, a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. Mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creais em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deve saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acrediteis. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Emmanuel nos chama a atenção para a diferença entre aqueles que falam e aqueles que fazem. Quando ele diz que é necessário desconfiar das promessas de facilidade sobre o mundo, ele está falando apropriadamente sobre situações que, em particular, nos dias de hoje, se mantém muito atual. Porque nunca como hoje tivemos tantos influenciadores, pessoas que se projetam sobretudo através das redes sociais, mostrando-se como verdadeiros orientadores, seguidores, com uma aparência sedutora de indivíduos como se tivessem grandes experiências e superado todos os problemas. É bastante atrativo o campo da mídia, sobretudo para aqueles que, de uma forma muito narcísica, se apresentam como aqueles que vão orientar os passos de outras pessoas. Estamos na época dos cursos, dos workshops, das soluções dos finais de semana, daqueles que apresentam a felicidade em 10 passos, ou que sugerem que em poucos tópicos que eles têm o segredo, irão resolver os horizontes complicados dos sofrimentos humanos. Jesus nos fala
que nem ele próprio pôde furtar-se da cruz, porque é exatamente através da experiência, e experiência sem algum tipo de dor ou de sofrimento não é uma experiência verdadeira, porque é exatamente nessas ocasiões em que se pode adquirir sabedoria, o verdadeiro conhecimento. É da experiência que surge o saber, e não do falar. Do falar surge o conhecer. Da experiência poderá surgir ou não o saber. Então nos fala Emmanuel que em toda parte existem pessoas descuidadas que aceitam ser enganadas por aventureiros inconscientes. E diz ele que são os fazedores de revoluções, os donos de projetos absurdos que prometem maravilhas. No entanto, são vítimas da própria ambição. Servem mais a si mesmos do que a um propósito de interesse aos outros. E aí ele nos alerta: não creais em salvadores que não demonstrem ações, que confirmem a salvação de si mesmos. É através daquilo que se faz, daquilo que se é, daquilo que se constrói. E isso se olha, se percebe através das obras, não é através da fala. Obras verdadeiras e consolidadas resistem ao tempo. Se pessoas nos falam que devemos seguir a eles, precisamos olhar não a pessoa, mas ao que ela está construindo, que obras trazem, quanto tempo estão, de fato, construindo estas situações. E não raro veremos que, por trás de toda obra valiosa, conforme diz o benfeitor, existe o trabalho, a paciência, a perseverança, que são as condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Então, se alguém te fala em valor das facilidades, não acrediteis. Não é num final de semana. Não é atrás de uma mesa, de uma consulta única, muitas vezes que se compra uma ilusão para disfarçar, em torno do suor e do esforço, aquilo que de fato precisa ser construído pelos próprios passos. E culmina ele dizendo que aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos, porque se vale dele para enriquecer a vida, este sim está subindo e é digno de ser seguido. E compreenda-se ser seguido não como sinônimo de copiar uma outra pessoa, mas como olhá-la como exemplo, de modo que nós próprios é que iremos construir as nossas condições para alcançarmos aquilo que desejamos. O esforço pessoal, os dias difíceis, a reflexão, a paciência, são virtudes que precisam ser desenvolvidas no nosso mundo interior, para quando olharmos para os lados, possamos não nos iludir com as aparências. E que também, na certeza de que nessas condições é que obtemos as melhores sintonias, o Espiritismo nos assegura que é assim que estamos amparados por espíritos superiores que realmente valem a pena estarem ao nosso lado. Que essa mensagem de tanto valor nos ajude a desconfiar de quem promete muito, desconfiar de todas as promessas fáceis, mas também prometermos a nós mesmos que é através da nossa vida, da nossa experiência, da nossa construção e dos bons exemplos, das boas obras, que nós vamos alcançar as grandes vitórias. Que a paz do Mestre nos acompanhe sempre. Que assim seja.